O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou hoje em entrevista ao Jornal da Manhã que a instalação de um processo de impeachment contra os integrantes da corte não pode ser fruto de uma retaliação. Para o magistrado é necessário que haja uma análise técnica no Senado. Vamos acompanhar um trecho. Algo muito relativo, porque cabe ao Senado da República julgar por crime de responsabilidade o ministro Supremo. Mas para chegar-se realmente a uma conclusão a respeito, é preciso que haja um móvel, né, para se ter esse julgamento. E esse móvel não pode ser, né, não pode desaguar numa simples retaliação. Precisamos ter a Suprema Corte atuando com equidistância e cada um percebendo a envergadura da cadeira que ocupa. No Jornal da Manhã, o Marco Aurélio também foi questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que foram apresentados na Câmara. O ministro decano do STF defendeu que os requerimentos que atendem às formalidades legais não podem ser engavetados. É uma concepção política, né? E o que eu disse, eu repito. Quando há um requerimento, e um requerimento que atende às formalidades legais, esse requerimento tem que ter sequência. Não pode ficar simplesmente engavetado. Isso não contribui para um avanço cultural para dias melhores na República. E o integrante do Supremo falou ainda sobre as mudanças na corte que ocorreram nos últimos anos. Para Marco Aurélio, a composição antiga de quando ele chegou ao STF, isso na década de 90, atuava de forma diferente da atual. Ouça. Ele mudou substancialmente na concepção do próprio tribunal. Por vezes, alguns colegas andam observando a autocontenção considerados outros poderes. E eu até digo, porque quando eu cheguei em 1990 ao Supremo, encontrei uma composição. Essa composição, a meu ver, ela era mais apegada ao direito positivo. Atuava de forma mais vinculada ao que é aprovado pelo Congresso Nacional e sempre com uma deferência maior presente o Congresso Nacional. Agora houve uma mudança substancial na composição do Supremo e, evidentemente, se tem ainda esses ajustes a serem implementados. Agora, importantíssimo é que cada qual perceba a importância da cadeira. Eu começo essa rodada, então, agora com você, Fiuza, o que achou das declarações do Marco Aurélio e também sobre o assunto impeachment, tanto do presidente como de um possível ministro do STF, vem esquentando. Marco Aurélio Mello pergunta, né, nas palavras dele, onde está o móvel para a avaliação de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A resposta foi dada por ele mesmo. Ele deveria saber onde está o móvel. O móvel está, por exemplo, no inquérito exorbitante, aberrativo, assim classificado pelo próprio ministro Marco Aurélio Mello como o inquérito do fim do mundo, que é aquele inquérito das fake news que já dura sei lá quanto tempo, já tem quase uns 2 anos, deve ter por aí. Que o próprio Marco Aurélio Mello classificou como inquérito do fim do mundo por ser um instrumento estranho às finalidades daquela corte, né? Pela forma como foi instalado, como é exercido, né? Aparentemente com outros propósitos, né? Que não aqueles inscritos na figura desse tipo de inquérito, como diagnosticado pelo próprio Marco Aurélio Mello. Então, se isso não é um móvel, usando a terminologia do ministro Marco Aurélio, não haverá móvel algum. Se isso não é um móvel, então estamos imóveis, aqui vendo o Supremo Tribunal Federal exercer um poder absolutista. É isso? Não acredito que seja isso que o ministro Marco Aurélio queira. E há outros móveis, tem uma mobília variada de razões para se averiguar. Eu sempre digo aqui, e eu endosso essa questão, não é por retaliação. Isso não pode funcionar dessa maneira. Tem que funcionar como uma revisão. O Senado não é o revisor, porque se não tiver o revisor, aí é um poder absolutista. Então tem outros móveis, tem a prisão de um deputado federal,
atropelando a sua liberdade de expressão, que é um direito constitucional, num ato de ofício. Isso não só pode ser, como é um móvel, é um motivo de uma requisição que está lá. Se ele acha que todo o pedido de impeachment contra o presidente tem que tramitar, isso aí também tem que tramitar. Cadê o voto? Tem que votar o pedido que foi feito, né, pelo senador Cajuru do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tudo dentro da lei, dentro das regras, e eu sempre reitero aqui, não se trata de dizer vai caçar o ministro A, vai caçar o ministro B. Vai examinar, né? Como ele mesmo disse, tecnicamente, o Senado pode olhar ali e concluir que não houve, que há fundamentação, por exemplo, para aquele ato da prisão de um deputado que continua preso. Continua preso, né? Se o Senado avaliar sim, tudo bem. Se o Senado avaliar que não, então esse ministro, ele cometeu uma falta. E aí o Senado vai decidir se ele será impedido ou não. E mais, né? O STF, Adriana, tem feito, a gente não precisa aqui nem enumerar, colocar a coleção toda, mas o mais recente ato, que foi uma decisão, a princípio trazida por um ministro, né? Luiz Edson Fachin, depois confirmada pelo plenário, que reabilitou eleitoralmente o maior ladrão do país, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, com crimes, né, com uma torrente de crimes cometidos e punido, né, pelo menos por 2 deles, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, confirmado em 2 instâncias e, numa delas, reconfirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esses crimes nunca foram negados pelo STF. No entanto, a partir de um habeas corpus, o tribunal achou que poderia rever, por uma questão de competência, a validade desses processos. E, na prática, inocentou e habilitou politicamente para concorrer à presidência da República um criminoso dessa monta, sem nunca negar a existência desses crimes. Isso é ou não é um móvel para se avaliar a conduta dos ministros dessa corte? Se isso não for um móvel, não tem, realmente o país está inteiramente desmobiliado. E você, Ana, o que comenta para a gente sobre as falas de Marco Aurélio Mello, sobre os impeachments? Bom, Adriana, acho que para começar a gente tem que também perguntar de volta, com a mesma palavra que ele usou, retaliação, se o que o STF fez aí em relação à soltura do Lula, condenado em primeira instância, segunda instância pelo STJ, como disse o desembargador Gebran Neto aí do Tribunal Regional Federal da região de Porto Alegre, com provas sobradas, se essa soltura aí é algum tipo de retaliação ao governo Bolsonaro ou se continuar mantendo um parlamentar na cadeia até hoje, sem nenhum inquérito aberto, se isso é uma retaliação ao que ele disse que é protegido pela Constituição. Aqui a gente pode questionar e questionamos a maneira como o deputado aí se expressou em relação ao STF, mas ele está protegido ali na Constituição. Se isso é uma retaliação ou se é uma retaliação à liberdade de imprensa, um jornalista que também sem inquérito, sem condenação, está em casa com uma tornozeleira eletrônica que foi para a cadeia e teve alguns acidentes aconteceram na cadeia na prisão com esse jornalista, que até hoje não há respostas, há muitas perguntas em relação a alguns acidentes. Um jornalista está com tornozeleira eletrônica em casa, isso é uma retaliação à liberdade de expressão, a questionamentos em relação ao STF. Ele fala, Adriana, em análise técnica, né? E como o Fiuza colocou, tudo dentro da Constituição. Agora, se rasgar a Constituição quase semanalmente não for motivo de impeachment, a gente não sabe mais o que pode ser motivo de impeachment. O que fica mais óbvio, Adriana, para toda a nação é que, infelizmente, o STF, com essa composição que temos, aqui deixamos o respeito à instituição, mas a essa Constituição aí desses juízes, essa Constituição aí acabou tornando uma corte que era para ser apenas constitucional numa corte criminal e absurdamente política.
E você, José Maria Trindade, que fala para a gente sobre o assunto? O ministro Marco Aurélio, muito longevo no Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro quando ele foi indicado pelo então presidente da República, o primo dele, Fernando Collor de Mello, né? Realmente, o Supremo era diferente, não existia a TV Justiça e os ministros trabalhavam muito com os autos, né? E não tinham que julgar deputados e senadores porque era proibido. Naquele momento, só se abria processo ou inquérito contra deputados e senadores se houvesse autorização do Congresso Nacional, que nunca dava autorização. Essa é a primeira diferença. O ministro Marco Aurélio é muito coerente, né? Ele votou, inclusive, contra esta ideia de anular os processos contra o ex-presidente Lula. Foram 2 votos contrários, um dele e outro do presidente do Supremo, aliás, foram 3, do presidente do Supremo, Luiz Fux, e do Nunes Marques, os 3 votos contrários a esse cancelamento aí das condenações do ex-presidente Lula. Ele também, nessa coerência, ele já deu liminares obrigando presidentes da Câmara e do Senado a despachar. Eu concordo com ele. É preciso despachar. O presidente da Câmara, no momento, a gente pode achar, ele está segurando o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Existem alguns lá, pela última conta, eu acho que sobraram 64, né? Tá bem. Não. O presidente da Câmara pode estar segurando aquilo ali para soltar no momento propício, no momento de articulação. Eu entendo que o presidente da Câmara é um ordenador dos trabalhos e não tem esse poder de decidir em nome da Câmara dos Deputados. Quem decide em nome da Câmara é o plenário, ou seja, chegando e despachando. Se alguém quiser apelar ao plenário, se apela, existem regras, inclusive para isso. Se não, arquivou, foi embora e pronto. Então, da mesmíssima forma, está o presidente do Senado. Ele se acha no direito de segurar, de prender um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem esse direito. Chegou? Ele tem que despachar. E o plenário do Senado e da Câmara é que tem que definir. Sobre esta responsabilidade, um senador é uma responsabilidade muito alta. Os senadores sabem o que fazem, ou deveriam fazer. Deveriam. Porque, veja bem, são 2 senadores eleitos de 4 em 4 anos. 2 senadores eleitos numa eleição e mais um eleito em outra. Isso são 3 senadores por estado. Para se ter uma ideia, e cada um tem um mandato de 8 anos. Para se chegar ao Senado é muito difícil, né? É preciso votos, e eu não conheço nada mais difícil de obter no mundo do que o tal do voto. Então é isso. Acho que os senadores têm ou deveriam ter responsabilidade, sim, para decidir sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que os presidentes do Senado não conseguirão segurar muito tempo. Nós estamos nos aproximando do momento em que o plenário do Senado vai, pelo menos, decidir, pelo menos, julgar ministros do Supremo Tribunal Federal que não estão mesmo acima de todas as suspeitas e acima do bem e do mal.